Muito boa tarde a todos. Hoje é dia 1º de fevereiro de 2025. Iniciamos mais um estudo da Revista Espírita. Este estudo é promovido pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor e demais estudos da Revista Espírita e outros estudos promovidos pela Casa podem ser acessados através do nosso site www.obreirosdosenhor.org.br. Em nosso site vocês encontram o link para a nossa playlist no YouTube com os estudos da Revista Espírita e também o link para participar conosco ao vivo. Este estudo da Revista Espírita vai ao ar todos os sábados às 14h30. Venha estudar e aprender conosco. Nós estamos estudando o ano de 1861 da Revista Espírita e chegamos ao estudo de número 75. No estudo de número 75, Kardec vem introduzir um novo tema, chamado Ensinamentos e Dissertações Espíritas, com o tema Os Cretinos. Esse tema foi proposto lá na Sociedade Espírita de Paris, pela médium Senhora Costel. Antes da gente entrar, então, nesse tema do cretinismo, eu vou fazer um preâmbulo aqui, para daí a gente entrar no texto propriamente dito. Se a Sônia estivesse conosco aqui, ela poderia ajudar, mas imaginando que ela poderia não estar, eu fiz esse resuminho. Então, o cretinismo, ou hipotireoidismo congênito, é causado pela deficiência grave de hormônios tireoidianos durante o desenvolvimento fetal, ou nos primeiros anos de vida. Suas principais causas incluem a deficiência de iodo, alterações na tireoide e fatores genéticos. Os sistemas variam, podendo incluir icterícia, né, o amarelão que a gente costuma falar, letargia e atraso no crescimento, retardo mental e baixa estatura. Então o texto ele vai girar aí sobre essa questão aí do retardo mental. A condição é rara, atualmente, devido à iodação do sal e ao teste do pezinho, que permitem o diagnóstico e tratamento precoces hoje em dia, né? O tratamento envolve reposição hormonal com levotiroxina e monitoramento contínuo, e a prevenção foca na suplementação de iodo e acompanhamento pré-natal. Medidas de saúde pública são fundamentais para erradicar a doença e garantir o desenvolvimento infantil e saudável. Então, a gente vê aí que, às vezes, né, a doença, ela tinha um nome, né, que da doença lá no passado, nos anos de 1800, e aí o pessoal, ele chega a adjetivar, né, esse nome, que na época era utilizado como cretinismo, adjetivar as pessoas, né, que têm um pouco mais de dificuldade de compreensão, né, por esses nomes, né, cretino e tal, né. Então, quando a Revista Espírita fala de cretinismo, é sempre bom a gente lembrar que ele não está falando de pessoa cretina e nem nenhuma outra variante. É geralmente sobre essa doença, né, que na época eles chamavam de cretinismo. Então, vou passar agora aqui para o texto. Pereira, se quiser comentar alguma coisa antes de entrar no texto, pode ficar à vontade, Pereira. Não, realmente é importante isso que você colocou, né? Porque senão muitas vezes a pessoa já interpreta o termo de outra maneira, né? Porque eu fui nascido no interior, criado no interior, em cidades pequenas. Então, quando a pessoa queria um termo pejorativo, né? Você queria uma pessoa que fazia alguma coisa errada, ou era, aquele cretino, né? Eu ouvi muito isso, acho que aquele cretino. Quer dizer, é um termo bem utilizado nesse termo assim de deboche, né, de diminuir as pessoas. E aqui no texto, aqui, como você colocou muito bem, referia-se ao fugiu a palavra agora. Hipotireoidismo, né? Hipotireoidismo, é isso. Então, você imagina, né? Tá, foi muito, muito bem colocado ali no início para ficar bem claro do que nós estamos tratando, né? É bacana. Então, vamos lá, o termo aí que o Kardec coloca, né? Que é o ensinamento de certos espíritas dos cretinos. Nossa companheira, senhora Costel, tendo feito uma excursão na região do Alpes, em que o cretinismo parece ter estabelecido entre seus principais focos, ali recebeu de um de seus espíritos habituais a seguinte comunicação.
Vamos ver o texto da comunicação, né? Os cretinos são seres punidos na terra pelo mau uso que fizeram de poderosas faculdades. Sua alma está aprisionada no corpo, cujos órgãos impotentes não podem exprimir seu pensamento. Esse mutismo moral e físico é uma das mais cruéis punições terrestres, muitas vezes escolhidas pelos espíritos arrependidos que querem resgatar suas faltas. Eu achei bacana aqui que já colocou aqui já, né? Escolhido, né? Alguns espíritos, às vezes que fez muita coisa, ele escolhe até vir assim. Porque às vezes, né, ali como o que a gente viu ali que ali o cretinismo ele causa baixa estatura, problema mental, né, dificuldade motora e tudo mais. Então, às vezes o espírito ele já passou por tanta prova, né, tentativa de cumprir, de corrigir aquela má inclinação que ele tem, e ele não consegue, que às vezes ele escolhe mesmo, né? Olha, eu tenho que vir com alguma dificuldade para me favorecer, né? A conseguir passar por essa missão, né? Às vezes, olha, toda vez que eu vou, eu utilizo essa minha faculdade porque eu já atingi um nível de inteligência tão elevado, mas toda vez que eu vou, eu crio a bomba atômica, toda vez que eu vou, eu crio aquelas armas químicas, toda vez que não adianta, toda vez que eu vou, eu utilizo a inteligência por mal. Então, desta vez eu quero ir, de repente, com um problema mental que eu não possa desenvolver essa minha mentalidade para esse tipo de coisa. Então, para longe de pensar, né, que seria uma punição, né, porque quando a gente fala, até acho que o texto fica errado nessa parte, né, uma punição terrestre, não. Ele é até um auxílio para o espírito para ele conseguir passar por aquela missão, né? Escolhas, né? Tal prova não é estéril, porque o espírito não fica estacionário na sua prisão de carne. Os olhos ebetados, cansado, né? Vem o cérebro deprimido. Compreende, mas não pode ser traduzido. Nem pela palavra, nem pelo olhar. E salvo o movimento, estão moralmente no estado dos letárgicos, aquele sono profundo, e dos catalépticos, a perda temporária do movimento. Nós já estudamos isso, acho que nos estudos anteriores. Quem que vem, ouve o que se passa ao seu redor, sem poderem exprimi-lo. Quando em sonho... Só um parênteses aqui para a gente contextualizar aqui, que é interessante isso que ele traz aqui, ó. Ele fala o seguinte, então, tal prova não é estéril, né? Porque o espírito não fica estacionário na sua prisão de carne. Às vezes a gente olha, e isso, né, é muito comum. Você olha, por exemplo, uma pessoa que nasceu ali com problema mental, né, e passa, às vezes, a vida inteira naquele estado que não anda, não fala, né, não consegue, né, demonstrar, às vezes, ali as suas emoções, e aí a gente até comenta, né, nossa, mas como que vai evoluir uma pessoa assim? Você não está conseguindo aprender, não está conseguindo fazer nada, né? E aí o espírito vem falando, ó, que a prova, ela não é estéril, porque o espírito não fica estacionário nessa prisão, né? Então, ou seja, por mais que ele tenha toda essa dificuldade, ele vai continuar na sua evolução. É o que a gente comenta, às vezes, né, nos grupos mediúnicos, que aquele espírito que vem para se comunicar, às vezes ele não consegue se comunicar. E eu diz, nossa, mas o que adiantou, então, o espírito só veio ali, teve a oportunidade de vir e nem se comunicou. Mas, às vezes, só aquele contato, né, que ele tem ali com o mundo material ali, do médium, né, ele já consegue, às vezes, dar uma ajuda para ele. E aí o texto continua dizendo aqui o seguinte, né, faz uma comparação bem interessante, né, os olhos cansados veem, né? Então o olho está vendo, né? Então aquela pessoa que tem problema mental e tal, ele está vendo. O cérebro compreende, então ele está vendo, ele está compreendendo, mas ele não consegue passar a emoção, né? Fazer uma análise daquilo, não mentalmente, mas uma análise pro exterior para que a pessoa consiga, né, saber que ele está entendendo. E aí ele conclui aqui para você ver o quão grande é
essa expiação que ele tem que ter, né? Então, ele não consegue exprimir nem pela palavra, nem pelo olhar. Ou seja, é bem apático mesmo ali, né? Então, salvo movimentos moralmente no estado dos letárgicos e dos catalépticos. Ele fez uma comparação, que veem e ouvem o que se passa ao seu redor sem poder exprimi-lo. Então, veja, né, a missão, né, a expiação que esse espírito tem de estar ali naquela posição, né, e não conseguir. Então, eu hoje não tenho, assim, no meu círculo próximo, mais nenhuma pessoa nesse estado, assim, que eu estava citando, mas eu me lembro que quando eu era adolescente, lá em Guarapuava, onde eu morava, eu tinha um menino que morava na frente de casa, como que acho que era Henrique o nome dele, e aí ele viveu até os 19 anos, ele nasceu com acho que não sei se era síndrome de Down, alguma coisa bem severa, assim, e ele não tinha, não demonstrava nenhuma, a resposta assim, do que a gente conversava com ele. Né? Então, eu me lembro quando eu ia lá adolescente, eu sempre procurei conversar com ele como um adulto, né? Assim, com uma pessoa da minha idade, que ele era mais ou menos da minha idade na época. Né? Por quê? Porque não adiantava tratar ele como uma criança, ele já não era mais uma criança, ele já tinha 15 anos, né? E ele só não conseguia responder nenhum estímulo, então a gente sempre chegava e conversava com ele nesse estilo. Então, ele estava entendendo, estava vendo, né, as coisas, só que não conseguia comprimir. Então, imagine, né, a expiação que esse espírito tem que passar, né, Pedro? É verdade, né? Então, até aí dá um alerta importante para a gente quando a gente deparar com pessoas que têm essas dificuldades mentais, vamos dizer, que hoje tem várias síndromes aí que acontecem, seja do autismo, seja um monte de outras coisas que tem assim, a gente entender que é exatamente o contexto, que ele não consegue expressar, mas ele está ouvindo, né? Ele está sentindo, né? Ele apenas tem essa dificuldade de, de exprimir, né? Por isso que a gente às vezes tem que tomar cuidado porque a gente está falando próximo dessas pessoas, né? Quem você falou é perfeito, tratar ela com a pessoa normal, com carinho, com respeito, porque são pessoas que realmente às vezes escolheram isso e ela necessita disso, né? Para ela evoluir e progredir, né? Interessante. Ó, quando em sonho tendes esses terríveis pesadelos, nos quais quereis fugir de um perigo. Quando gritais para pedir socorro, enquanto a língua fica presa à abóbora palatina e seus pés no solo. Experimentais por alguns instantes, porque o cretino experimenta sempre paralisia do corpo ligada à vida do espírito. Você imagina, né? Ele quer pedir ajuda, quer conversar, quer colocar e não consegue no espírito. O espírito está ali, né? Olha que interessante. Mas essa é bem uma questão aquele texto famoso lá, né, que a gente já citou várias vezes que na Revista Espírita, que é bem nessa questão, né? Então veja que o espírito ele escolhe ali a sua condição física para vir, e às vezes não é nenhuma escolha dele também, né? Às vezes a espiritualidade, ele nota que o espírito ele falha em reencarnações sucessivas, e como a evolução ele não é uma coisa, vamos dizer assim, que você possa escolher, eu quero ficar estacionado ou quero regredir, ele é uma regra, você tem que evoluir, às vezes a própria espiritualidade, né? Tem que dizer assim, olha, uma das formas que você vai conseguir evoluir é dessa forma, né? E aí a gente sempre cita aquele texto lá, né, daquele espírito que sempre se suicidava, né? Encarnação após reencarnação ele se suicidava, até que ele teve que nascer sem os membros, porque daí ele não tinha condição, né, dele tirar a própria vida. Então, para longe de uma punição, a gente tem que encarnar isso até como uma bondade, né, uma forma que a divindade, né, nos dá aí para conseguir fazer essa evolução. É interessante que muitos espíritos que vêm para o mundo terreno, muitos deles desencarnam e no mundo espiritual ainda continuam por anos e anos nas mesmas situações. Né? E aí vem a importância, você citou agora há pouco, o grupo mediúnico acontece, você já percebeu isso, muitos espíritos vêm totalmente dementados, né? Não conseguem se exprimir, não conseguem, né, revoltados, cheio de... E aí que é a hora da gente também ter essas percepções de tentar sempre levantar ele, né? Sempre tentar tirar ele daqui. Depois ele está pedindo socorro, mas ele não consegue, né? Ele, né? O texto do Momento Espírita hoje foi bem bacana, né? Até o texto que você colocou antes, que nós colocamos antes aqui de nós começar nosso estudo, que fala sobre essa questão, né? Revoltado, revolta, ficou pedindo ajuda, e fala ali
do sacerdote, né, que fica ali ajudando ela e entende aquilo ali e levanta a pessoa. Então, essa é o nosso trabalho, né, nós como cristãos, como espíritas, seja no grupo mediúnico também, de tentar, pelo menos, dar um despertar nele de uma maneira ou outra, né? Isso é importante, né? Às vezes vai para o mundo espiritual e continua com esses mesmos sintomas, né? Não demora até para esse despertar consciencial, né? Quase todas as enfermidades têm, assim, sua razão de ser. Olha aí. Nada se faz sem causa. E o que chamais injustiça da sorte é a aplicação da mais alta justiça. Olha que profundo esse parágrafo ali, né? A loucura também é uma punição pelo abuso de altas faculdades. O louco tem duas personalidades. A delirante e a que retém a consciência de seus atos, sem os poder dirigir. Quanto aos cretinos, a vida contemplativa e isolada de suas almas, sem distrações do corpo, também pode ser tão agitada quando as existências mais complicadas pelos acontecimentos. Alguns se revoltam contra o seu suplício voluntário. Lamento ter escolhido e sente um desejo furioso de voltar a outra vida. Desejo que lhe faz esquecer a resignação na vida presente e o remorso da vida passada, que albergam na consciência. Porquanto os cretinos e os loucos sabem mais que vós, e na sua incapacidade física oculta-se uma força moral da qual não fazeis a menor ideia. É esclarecedor, né? Profundo. Às vezes a gente olha ali uma pessoa, né, que está nessa condição, e às vezes ali dentro pode estar um gênio, né? Um gênio, né, de inteligência, né? Às vezes tem uma questão moral, né, gigantesca, e a gente não consegue ver. Mas uma coisa interessante é isso aqui, ó, né? Porque a gente sabe que nós temos, né, nos é dado, né, a depender da nossa evolução, nos é dada aí a possibilidade de escolher as nossas provas, né? E aqui tem uma parte que diz que, ó, lamentam ter escolhido, né? Então, alguns se revoltam contra seu suplício voluntário, lamentam tê-lo escolhido e sentem um desejo furioso de voltar a uma outra vida, desejo que lhes faz esquecer a resignação da vida presente e o remorso da vida passada. Então, a gente sempre fala isso aqui, né? Então, vejo a importância do conhecimento espírita, né? Da doutrina espírita. Porque quando a gente desencarnar, lógico que vai ser um baque, vamos dizer assim, né? Ah, desencarnou, estou no plano espiritual. Mas depois daquele susto, do que a gente sempre fala aqui, né? Daquela, me fugiu a palavra agora, daquela, logo que você desencarna, tem aquela confusão ali, né? Perturbação. Isso, aquela perturbação inicial que pode ser mais longa, menos longa, depender do quão materializado é ainda seus sentimentos, né? Mas depois daquela perturbação, a gente que tem esse conhecimento da doutrina, o que a gente vai fazer? Opa, então agora estou no plano espiritual, então agora eu vou colocar tudo em prática, tudo aquilo que eu aprendi e tudo mais. Chegará o momento em que nós vamos ter que reencarnar. E aí vai ser chamado Leandro novamente, né, para dizer, ó, Leandro, você vai ter que ir, você errou nisso, vai ter que reencarnar e, ó, você vai ter que ir passar por essa expiação disso aí. Não, então beleza, então agora eu quero nascer assim, 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 assim. Olha, mas é difícil, pense bem. Com certeza, a espiritualidade faz esse conselho pra gente, né? E aí, não, eu vou porque eu quero e tal. E aí vem e sucumbe, né? E aí joga mais uma reencarnação, né? Lógico, o espírito não retrograda, né? Mas ele pode ficar estacionado, às vezes ele pode não evoluir nada naquela vida. E aí a gente joga uma reencarnação, uma oportunidade, né? No lixo por ter escolhido, às vezes, uma expiação muito grande. Então, acontece, ó, o Espírito vem falando que, às vezes, alguns, eles ficam furiosos, esquecem, né, da resignação da vida presente, daquilo que eles vieram fazer, né, do remorso da vida passada, e ficam só pensando numa vida que
que não que eles queriam ter e não têm, né? Mas, obviamente, que do outro lado da moeda, né, também tem aqueles que estão ali resignados e tal, e que é por isso que é importante a gente não tratá-los como um ser ali incapaz, né? Mas tratá-los eles como pessoas, como se fosse uma pessoa ali com todas as faculdades normais, porque na sua incapacidade física oculta-se a força moral da qual não fazes a menor ideia. Então vê o grande ensinamento que tem só nesse trechinho, né? Aí você imagina, no mundo espiritual é uma coisa, né? Você tá lá junto com o benfeitor, conversando, estudando, estudou, tá lá, conversou. Quando chega no mundo terreno, que você passa o véu, que você não conhece o passado da teu lá que você fez e por que você escolheu, e toda essa pressão do mundo terreno, aí ele desespera, como ele falou, né? Pô, peraí, eu não quero. Se eu escolhi isso, eu não aceito, né? A revolta, né? Isso que é preocupante mesmo. E continua. Os atos de furor ou de imbecilidade a que seus corpos se entregam são julgados pelo seu interior, que sofre e se envergonha. Assim, ridicularizá-los, injuriá-los, mesmo maltratá-los, como às vezes se faz com eles, é aumentar-lhes o sofrimento, porque os faz sentir mais duramente sua fraqueza e sua objeção. Se pudessem, acusariam de covardia os que assim agem, porque sabem que suas vítimas não podem se defender. Olha o que nós estávamos comentando agora há pouco, né? Chega lá, esse né, pejorativo, o pessoal fala um monte de coisas aí para as pessoas, né? Esses cretinas, o que, isso aqui? Poxa vida. Ser bobinho e tal, né? Pensa o sofrimento, né? Porque a gente, na condição da gente, né? Numa condição física boa, né? Pelo menos vai se tal, a gente fala, né? Agora, coitado ali da pessoa, né? Só tá ali, né, escutando aquilo, às vezes, né? E a gente sabe que tem, porque se até hoje existem pessoas que e ainda mantêm aquele preconceito por causa da cor, com relação a isso, existe um monte, né? Essas piadas pesadas, esse humor negro que a gente costuma falar, né? E a pessoa sofre com aquilo lá, né? Lógico, né? Até esse poder dela não revidar é uma forma também dela evoluir. Às vezes ela tinha muita raiva dentro dela, né? Eu brinco que eu nasci pequenininho, né? Porque na minha condição de pequenininho, eu não tenho condição, né? De fisicamente me voltar contra ninguém, né? Então, mas eu existo, eu tenho uma raiva dentro de mim que eu controlo, né? Aquela questão dos dois cachorros, né? Tem um cachorro que é raivoso e um cachorro que é amoroso, né? E eles vão se matar. Quem que vai ganhar? Aquilo que se alimentar mais, né? Então, eu tento manter essa mansitude de coração. Mas lógico que o fato de eu ter uma estatura baixa ajuda bastante, né? Porque eu sei que na minha condição física, se eu me botar em atrito com qualquer pessoa, eu vou apanhar, né? Então, já é uma ajuda, eu entendo dessa forma, né? E às vezes a pessoa, né, que nem ali o cretino, dessa forma que ele tem de não conseguir nem exprimir essa vontade, pode ser para ele também um meio de evolução. Por quê? Porque se ele talvez tivesse condições normais, ele faria alguma coisa fisicamente, né? Pode ser, não. Né? O texto coloca bem claro. É uma maneira de tentar, pelo menos, que ele desperte e evolua, né? Exatamente isso que você colocou. Não é para isso mesmo. Para a pessoa poder se entender e compreender que ele deve agir diferente, né? E pode evoluir. Agora, olha aqui esse parágrafo para frente aqui, que é bem no que aqui hoje já aconteceu, né? Ó, o cretinismo não é uma lei de Deus. E a ciência pode fazê-lo desaparecer. Já fez, né? Porquanto o resultado material da ignorância, da miséria e da imundícia. Ó. Os novos meios de higiene, que a ciência tornada mais prática, pôs ao alcance de todos, tende a destruí-lo. Tendo o progresso, quando... Fala. Só comentar. Você vê, né? Era uma coisa muito comum, né? E o que a gente analisou ali naquele preâmbulo que eu fiz, que era, lógico, tinha as questões genéticas, né? Mas uma das faltas era aquela questão de falta de iodo, né? Na gravidez, questão tal.
E aí, como que o Brasil, por exemplo, e era uma coisa também, o iodo também, ele evita o bócio, né, que é o papo, né? Antigamente, eu me lembro quando era criança, os mais velhos, assim, a gente tinha bastante pessoas mais velhas, assim, com bócio, né, com papo. E aí, como que evitava isso? Era a falta de iodo, né? E aí, como o Brasil é um país que come bastante sal, o nosso sal, ele tem iodo. Ele tem uma lei, inclusive federal, né, da inclusão do iodo no sal, porque daí naquela pequena quantidade que a pessoa utilizava já se livrava disso. E é o que ali o texto vem trazer, né? Então, questões de higiene, questões da ciência, da evolução, vai eliminar isso. E hoje a gente praticamente, nesse estilo, né? A gente, lógico, não pode confundir e achar que a pessoa tem uma síndrome de Down, tem alguma coisa assim, é o cretinismo, como que não foi afastado? Não. É uma doença específica, né? Então, essa doença específica, o hipotiroidismo congênito, então ela é afastada com essas questões. A ciência já conseguiu afastá-la, né? Olha o que ele coloca aqui ainda para frente. Ó. Sendo o progresso condição expressa da humanidade, as provas impostas se modificarão e seguirão a marcha do século. Tornar-se-ão todas morais. E quando vossa terra, ainda jovem, tiver realizado todas as fases de sua existência, tornar-se-á uma morada de felicidade como os planetas mais adiantados. Pierre Jutpai do Médio. Olha, só que vai demorar um pouquinho ainda isso aí, né? Mas é interessante isso, né, Pereira? Porque se você parar para pensar, né, vamos imaginar aí essas questões que já foram totalmente afastadas pela medicina, né? Então, se naquela época, pegando esse exemplo do cretinismo, se naquela época o espírito poderia escolher essa condição física para vir para auxiliar na evolução dele, hoje ele já não pode mais, né? Porque todos os meios científicos ali, medicinais, né, que são utilizados, já o espírito não conseguirá mais vir com aquilo lá para poder evoluir. Então veja que as provas vão mudando. E isso fica muito claro até nessa questão que a gente fala da transição planetária, né? E o porquê que a ciência ela tem que estar evoluindo junto com a moral. Porque na medida que você vai evoluindo a ciência, né, algumas provas você já não pode escolher, porque a ciência já eliminou, né? Vamos imaginar lá, eu quero daqui, ainda existe, né? A gente sabe que nós moramos numa região privilegiada dentro do Brasil, né? O Sul é uma região privilegiada, a gente tem condições, tem, né? Lógico que tem algumas cidades mais afastadas que não tanto, mas praticamente o Paraná inteiro, né, mais de 90% tem saneamento básico, tem energia elétrica e tal, então as pessoas já têm uma condição de vida melhor, né, mas não teria mais como hoje, por exemplo, um espírito nascer e dizer assim, eu quero, que para eu evoluir eu quero nascer escravo, né, lógico, a gente sabe que ainda existe em algumas regiões isso, mas daqui 300 anos, vamos imaginar que já foi abolida a escravatura em todo o mundo, e esperamos que seja, né? O espírito não vai mais conseguir pedir essa tipo de expiação, porque aqui não vai ter. E isso explica muito faticamente essa questão da transição planetária, do porquê que se você não continuar evoluindo junto com o mundo, você não conseguirá mais reencarnar nele. Por quê? Porque aquele tipo de expiação que você passaria, que você deveria passar, já não existe mais naquele globo. Você não consegue mais vir naquele globo, no globo terrestre, e vir passar aquele tipo de expiação. Então você vai ter que ser remanejado num globo inferior para conseguir passar a explicação. Veja como é muito lógica as coisas, né? No Espiritismo, quando a gente analisa por esse prisma. Até ele colocou aí a questão do cretinismo, mas vamos partir dos vírus, né? A surgimento da penicilina, né? E naquela época a pessoa pegava uma infecção, ela morria porque tinha que cortar a perna, tinha que cortar o braço. Hoje, raramente acontece isso, acontece com algumas coisas muito extremadas, né? Tem muita coisa assim, mas hoje isso já não é uma coisa assim natural, né? Naquela época, pô, já pensa, imagina as infecções e tantas outras doenças que existiam, né? A gente pode até imaginar, pelos relatos que a gente vê, assim, como que era, como o povo sofria, né, nessas questões que ele fala ali de higiene, né? Saneamentos básicos, essas coisas que você colocou aí, água tratada, né? As águas, né? Você imagina, tifo e um monte de outras doenças, hepatites e coisas assim que matavam regiões inteiras, né? Hoje já é bem mais, hoje já existe bem mais recursos, né, para atender isso.
Claro que de quando em quando aparece alguma coisa nova aí que abala tudo, mas mesmo assim já são bem mais amenizadas que épocas antigas, né? Bom, vamos lá então o que o Kardec comenta sobre isso. Olha, observação. Houve um tempo em que se havia posto em dúvida a alma dos cretinos e se perguntava se eles realmente pertenciam à espécie humana. A maneira por que o Espiritismo os encara não é de alta moralidade e de grande ensinamento. Não há matéria para sérias reflexões ao pensar que esses corpos desgraçados encerram almas que talvez tenham brilhado no mundo, que são tão lúcidas e tão pensantes quanto as nossas, sobre o espesso envoltório que eles sufoca as manifestações, e que um dia mesmo pode acontecer conosco, se abusarmos da faculdade que nos concedeu a providência. Você colocou muito bem isso, né? E ali por trás ali pode ter algum gênio de qualquer ciência, aí tem tantas coisas ali. Até dá pra gente fazer um preâmbulo aí que viveu tudo isso numa única reencarnação, né? Que é o Steve Hawkins lá, né? Então ele era É, uma pessoa, um gênio, né? Da ciência, da física, né? Saudável, né? Desenvolveu tantas e tantas teorias e tal. E pro final da vida a gente sabe ali que aquela impactante imagem dele na cadeira de roda, todo atrofiado, né? Mas já com condição de se comunicar pelo fato ali do robô, né, conseguir transmitir ali de alguma forma, até não sei como que era feito aquilo, né, conseguia fazer ele falar. E ele continuava com uma sanidade mental incrível, tanto é que ele refutou a própria tese de doutorado dele, ele ali naquela condição, ele refutou a própria tese, porque era tão avançada a tese dele, que ninguém ousava a chegar a refutar a tese dele. Daí quando você chega no nível desse, né, nenhuma outra pessoa vai dizer, não, já foi Steve Hawkins que escreveu, então não vamos nem tentar, porque tá certo. Aí ele, analisando de novo, ele viu que tinha um erro, ele foi lá e refutou a prova teste. Você vê, né, então numa própria reencarnação, fez essa demonstração de que pode, né, um espírito daquele jeito está naquela condição. Agora, vamos imaginar que esse espírito, né, não tinha condição financeira que ele tinha, né, de se comunicar daquele jeito ali para aquele robozinho que ele tinha, né, e nasceu daquele jeito. A gente ia achar o quê? Que ele era um inválido, um inútil, não tinha inteligência nenhuma, e olha o gênio que estava preso ali dentro, né? Então tem que ter essa compreensão, né? Do que o que está por fora é uma casca, o corpo é só uma casca, né? E a verdadeira inteligência, a verdadeira moral está no espírito. Isso só pode, só vamos compreender isso se nós aceitarmos as probabilidades da existência, né? Senão não tem como. Como que você vai entender isso se você não acreditar que aquele espírito que está ali é um espírito que tem várias experiências no mundo terreno e necessitou passar por isso, tudo aquilo que ele tem ali foi coisa que ele trouxe de outra vida. Porque se ela for pensar só na vida atual, acabou, né? Aí já não tem sentido. Então, esse também é um ponto importante de reflexão, né? Para a gente colocar para as pessoas, né? Poxa, então Deus é injusto, né? Por que umas pessoas assim, outras não? Umas são privilegiadas, outras levam azar, né? Bom, bacana. De outro modo, como poderíamos explicar o cretinismo? Como fazê-lo concordar com a justiça e a bondade de Deus sem admitir a pluralidade das existências? Isto é a reencarnação. Eu não tinha nem lido aí, ia ter colocado, mas olha, é bem isso mesmo, não tem como, né? Isso é legal, né? Que a gente vai lendo esse texto e a gente vê que a gente já tem uma boa base do espiritismo, que a gente vai fazendo as respostas e de repente Kardec responde igual. Isso é bom, eu fico feliz quando acontece isso. Também. Se a alma ainda não viveu, é que foi criada ao mesmo tempo que o corpo. Nessa hipótese, como justificar a criação de almas tão deserdadas quando a dos cretinos por parte de Deus? Justo e bom? Porque aqui não se trata absolutamente de um desses acidentes. A loucura, por exemplo, que se pode prevenir ou curar. Esses seres nascem e morrem no mesmo estado.
não possuindo nenhuma noção do bem e do mal. Qual a sua sorte na eternidade? Serão felizes como os homens inteligentes e trabalhadores? Mas por que esse favor? Pois que nada fizeram de bom? Estarão naquilo que chamam limbo, isto é, um estado misto, que nem a felicidade nem a felicidade? Mas por que esta inferioridade eterna? É sua culpa. Se Deus os criou, é sua culpa. Se Deus os criou cretinos? Desafiamos todos que repelem a doutrina da encarnação a saírem desse impasse. É isso aí, né? Ó, veja quantas perguntas que, se você não acreditar na reencarnação, você fica sem resposta. E aí vem aquela questão, né? Falei, duas perguntinhas básicas que você faz para uma pessoa. Você acredita que Deus é justo? Se você é uma pessoa, né, cristã, que tem um Deus como criador de tudo, não tem como você dizer que Deus não é justo, né? Porque imaginou você dizer, não, o meu Deus não é justo. Falei, então nós estamos ferrados, porque se ele é criador de tudo, ele não é injusto, aí ele é os deuses do Olimpo lá, né? Que às vezes um brigava com o outro e quem se ferrava era só os humanos, né? Os coitados humanos se ferravam daí, né? Daí não dá, né? Então nós acreditamos que Deus é bom e justo. Então, se não acreditar nisso, como que a gente vai, todas essas perguntas que Kardec fez, como a gente vai responder? Não tem como. Tem mesmo. E olha aí, com a reencarnação, ao contrário, o que parece uma injustiça, torna-se admirável justiça. O que é inexplicável, explica-se de maneira racional. Perfeito, né? Não tem como, né? Muito bacana. Ele continua aqui para encerrar aqui. Aliás, não sabemos se os que repelem essa doutrina a tenham combatido com argumentos mais peremptórios que o de sua repugnância pessoal em voltar à Terra. Estariam, assim, muito seguros de possuir bastante virtude para ganhar o céu com tanta facilidade? Desejamos-lhe boa sorte. Mas e os cretinos? E as crianças que morrem em tenridade? Que títulos possuirão para fazer valer? Olha só, Kardec. Formidável, né? Essa questão das crianças é até interessante, né? Porque tem aquela místico, vamos dizer assim, né? Que a criança que morre cedo vai direto para o céu. Será? Né? Será? Eu sempre brinco com isso, assim, falo, poxa, nós estamos azarados, né? E por que as mães e os pais choram tanto, né? Desesperam tanto, se acreditam nisso, que vai para o céu. Porque ele vai para o céu. Então você está chorando porque você não vai para o céu, porque você já passou, né? Verdade. Já está no pecado, então você não vai para o céu. Não faz sentido nenhum isso, né? Aqui eu vamos tentar fazer hoje, Pereira. Eu criei uma dinâmica nova e eu tenho um estilo de estudar assim. Eu gosto de ler sempre um texto e eu gosto de estudar gerando perguntas, né? No texto. Eu pego o texto, gero perguntas para eu poder assimilar aquele texto bem. Né? Então aqui a gente já foi fazendo os comentários, né? As perguntas e respostas, mas eu trouxe aqui então no próximo slide, só para a gente reforçar o tema, então, algumas perguntas, né? Para a gente reforçar o que a gente entendeu mesmo. Vamos ver se essa dinâmica funciona aí para a gente colocar nos nossos estudos. Então, por que Deus permitiria que alguém nascesse com uma condição como o cretinismo? Como que a gente responde isso? O próprio último texto ali respondeu já, né? Deus permite, não é que Deus permite exatamente porque, primeiro, pela escolha do próprio espírito, né? Para a sua experiência, para ele compreender alguns equívocos dele no passado, ele escolhe essa maneira, né? Então, ele se permite exatamente para isso. Então, não é uma questão assim que faz parte de um processo evolutivo de escolhas, né? Escolhas e de necessidades de passar por essa experiência para o seu despertar, né? Moral, né? Consciencial. Então, é bem uma escolha, né? E o espírito de um cretino sofre? Responda você agora. A gente viu bem ali no texto, né? Que o quanto sofre, né? O quanto sofre por ver o mundo à sua volta, né? Por ver ali, às vezes, ele tendo a capacidade de desenvolver tanta coisa. Né? Às vezes, vamos imaginar que
A cura de tantas doenças está na cabeça de uma pessoa ali que tem ali um problema mental, né, e não consegue passar a fórmula correta, né? Então imagina o quanto esse espírito sofre, né? Lógico que, como o texto falou e o Pereira também reforçou ali, é uma escolha dele, ele optou por, né, passar por aquela condição para poder evoluir, né? E como que nós podemos ajudar? Então, ali até no sofrimento ali que você colocou ali, tem duas maneiras que ele sofre. Uma por ele revoltar, né? Ele fez aquelas escolhas tudo ali, depois ele não aceita isso e já é um sofrimento. E o outro sofrimento que foi colocado no texto, também bem claro ali, é que também pela maneira que as pessoas tratam ele, né? Lembra que ele colocou lá aquele texto que as pessoas chegam com pejorativo, não sei o que, tá de para ele, aquilo também é um sofrimento, porque foi, puxa, né, já estou aqui nas condições e essa pessoa ainda chega aqui. Que ela vai ajudar a nos responder essa outra pergunta, né? Como poder ajudar os cretinos? Tratando eles com muito carinho, com sinceridade, né? Com irmãos, porque é um espírito que está passando por aquela experiência, ele necessita disso, né? Necessita, porque o espírito encarnado, a alma no corpo físico, ali não consegue se manifestar, mas o espírito consegue. Então você tem que tratar ele com o máximo respeito possível, né? Exatamente, e além do respeito também, né, comentar com eles sobre essas questões, porque como a gente sabe que quando a gente reencarna, são apagadas todas as memórias, então às vezes ele não sabe, ele não lembra que escolheu aquela condição física, então nós explicarmos para ele, né, que ele, possivelmente ele escolheu aquilo para tal coisa e tal coisa, pode dar um alento para ele, né, uma força a mais para ele conseguir dar continuidade, né. Aí a outra pergunta, né? Como que a reencarnação é essencial para compreender a justiça divina no caso do cristianismo? Claro, justamente nisso que a gente vem comentando, né? Se não fosse a reencarnação, né, Deus seria injusto de permitir que uma pessoa nascesse naquela condição, né? Naquela condição sem possibilidade de se mover, de pensar, né, Pereira? É assim, os últimos textos ali deixou bem claro, né? Que se você não acreditar nisso, aí não tem como, né? Para compreender aí só aceitando realmente mesmo a pluralidade da existência. Não tem outra maneira de você compreender por que as pessoas passam por essa experiência. Uhum. E aí, ó, se o progresso da ciência eliminar o cristianismo, como os espíritos expiarão suas faltas? Então, foi bem no finalzinho do texto que ele falou, não? Então, na medida que a ciência vai eliminando essas questões de doenças, né, condições físicas, as expiações serão diferentes, elas serão expiações puramente moral. E aí é esse alerta que eu trouxe ali no final. Então, qual é a nossa missão? Nossa missão é poder se melhorar a cada dia, por quê? Porque senão chegará um tempo que a nossa vibração, a nossa necessidade de expiação já não existe mais no nosso planeta Terra, e aí vai ser repatriado para outro lugar. Ah, sim, você vai naquele lugar que você necessita passar, porque aqui não tem mais condições, né? Inclusive tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, que eu acho que não lembro agora qual a questão, que fala assim que quando mais não tiverem pessoas mal no mundo terreno, né? Aí o Espírito falou, ué, que maravilha, né? Quer dizer, que se não tiver mais, quer dizer que o Espírito decide nascer aqui por causa dessas experiências. Mas quando não tiver mais, ele vai reencarnar, como você falou, ele vai reencarnar em outro orbe, outro lugar que ele precisa, não vai reencarnar mais na Terra. Que maravilha seria isso, né? Quando acontecer isso. Respirar lá em outros lugares, né? E aí, uma pergunta aqui mais técnica, né? Então, como diferenciar a expiação da missão nesses casos, né? Eu acho que a lógica mais geral, assim, né, Pereira, que a expiação é uma coisa que você precisa passar ali para recuperar um erro passado e tal, e a missão é quando você vem para ajudar até, né? Então, a gente sabe ali que muitos espíritos ali vieram não porque precisavam resgatar alguma coisa na Terra, mas com uma missão de ajudar a evoluir as pessoas que estavam à sua volta, etc, né? Aí talvez faltou até outra palavrinha aí, que é a prova, né? Aí no caso dessas questões de cretinismo, pode ser até uma prova, mas já uma missão não, né? Porque não vai ser com a missão, né? Então, agora, a expiação é aquela necessidade que você tem de passar por aquela experiência para você despertar a tua consciência de mudança. Já pode ser uma prova no seguinte sentido: puxa, eu fiz tanto, ele escolhe isso, né? Eu já passei por tantas experiências de poder que você colocou, de intelectualidade, de coisas assim,
Mas eu queria nascer nessa situação para ver como que eu passo por essa experiência sem me revoltar, né? Sem degradar. É um tipo da prova. Né? Porque o termo espiar, às vezes, ele fica achando que você está pagando, né? Você está colocando, mas não é. É um castigo, entre aspas, mas faz parte da justiça divina. É uma punição, digamos assim, para você, uma restrição tua, né? Que você tem ali de passar por aquela experiência para o teu despertar. Quando ela se torna prova, quando ele, mesmo não necessitando passar por isso, mas ele escolhe passar isso, talvez para ajudar uma pessoa da família, ali próximo do meio que ele vive, alguma experiência aí, seria uma prova. E a expiação mais naquele sentido que foi colocado ali. Eu falei, puxa, eu tenho que passar por isso, comentamos bastante sobre isso. Eu tenho que passar por isso para mim compreender mesmo, né? Para compreender e mudar meus atos, mudar minhas atitudes, né? Aprender a lição. Perfeito. E aí, só para finalizar aqui, então, trouxe ali umas mudanças de condutas, né, que a gente pode aprender com o texto para a gente implantar no dia a dia. Então, no caso, a compaixão e respeito, né, tratar todos, né, todo mundo indistintamente da cor, do sexo, né, das condição física, né, sempre com dignidade, com compreensão, né. Valorização da ciência, então a gente vê que a ciência, Kardec falava muito isso, né, que o espiritismo ele tem que andar de mãos dadas com a ciência, porque se um dia a ciência comprovar que o espiritismo está errado em um A e B, é para seguir a ciência. Então, acho que é uma das poucas doutrinas que falam isso, né, de que a ciência ela tem que andar de mão dada, e é por isso que o espiritismo é tão forte por essa questão, e a gente tem que apoiar essas iniciativas, né, que melhoram as condições de vida, né, pois a ciência e a espiritualidade caminham juntos para o progresso humano, e a reflexão, principalmente, né, sobre o uso das faculdades. Então, às vezes a gente vem com tanta inteligência, vem com condições que poderiam fazer muitas coisas voltadas para o bem, e a gente acaba fazendo voltados para o mal, né? Então, evitar o abuso dos talentos e capacidade em ações egoístas, utilizando-os para o bem comum. Então, seriam umas dicas, né? É engraçado que você colocou sobre a compaixão e respeito, e nós estamos lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, nos estudos que a gente faz, semanal, né? E tinha um estudo de sexta-feira, de ontem, falando sobre o bem e o mal, né? Então, como que a gente vai compreender o bem e o mal, que ele falou da compaixão e respeito? Primeiro ele fala assim, fazer ao outro, mais ou menos assim, o texto é aquilo que você gostaria que fizesse com você mesmo. Então, se você analisar assim hoje, compreendendo isso, aquela pessoa está passando por essa experiência, né? Cretinismo, seja qualquer outra doença, ou qualquer outra desarmonia que ela seja, ou até poxa, mas se eu estivesse nessa situação, precisando de ajuda, como que eu gostaria que alguém falasse comigo? Entendeu? Colocar no lugar do outro. Você coloca lá como? Aí você vai ter essa compaixão e o respeito, porque você, puxa, se eu tivesse assim, eu gostaria que alguém fizesse assim comigo, que me acolhesse. Então, até mesmo, às vezes, a gente comentou bastante sobre essas questões aí dessas pessoas má, que existe pessoas má mesmo, de más condutas, né? Esses verdadeiros fascínios aí que fazem tantas coisas que estão acontecendo na humanidade. Como é que você vai tratar uma pessoa dessa? Primeiro, se você, claro que você não vai chegar para ele não vai aceitar. Eu acho que se ele tiver que ser preso, tem que ser preso da justiça, que para ele seria uma coisa boa. E até se você colocar no lugar dele, poxa, se eu tivesse dessa maneira agindo, como espírito, né, eu naquela fase ali, como que seria bom para mim? Não seria bom que alguém chegasse lá, me prendesse, botasse na cadeia e eu ficasse lá? Entendeu? Olha, analisa bem as coisas. Não é passar a mão na cabeça, não é colocar, mas, poxa, mas de repente seria importante que alguém chegasse em mim e desse um chacoalhão e falasse, você tem que ficar aqui um tempo aqui para você aprender, né? Então, tudo isso entra nessa questão da compaixão e do respeito. É bacana isso, a gente entender isso. E aí, o final ali, né, prática da caridade, né? Então, auxiliar os necessitados, compreendendo que eles enfrentam provas difíceis e que pequenas ações podem aliviar grandes sofrimentos. E bem tudo da primeira, né? Uhum. Você se compadecer com aquilo, né? Não você, tadinho, coitadinho também, que é outro lado horrível, né? É que nem você falou, você tem que entender o lado de tentar levantar, né? O despertar desse ser. Desde com a situação. Muito bacana. Legal, então estamos chegando aqui no final do nosso horário, então só para deixar o tema da próxima aula, ele é um tema bem interessante, até que se desse tempo dá para a gente ler hoje, mas vai ficar para a próxima sala.
Fica pro próximo, que esse é bem longo, é bacana. Vai dar muita reflexão, né? Esse da reflexão, porque é uma questão que é muito comum, né? Que a gente fala, né? Pô, parece que o bêbado, por exemplo, o bêbado cai e não se machuca, né? Pô, mas se fosse um homem de bem, já tinha morrido, né? Eu me lembro que minha avó falava muito isso, se fosse um homem de bem, teria morrido. E aí vai ser trazido, né, esse texto aí pelo prisma da doutrina espírita, e ele é interessante porque ele foi inserido, inclusive, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo que é 5, no item 22. Então, para ver, né, o quanto que Kardec fazia da Revista Espírita um laboratório de estudo, que os seus textos, ele acabaram fazendo parte da maioria dos livros da codificação, né, Preto? E a gente vem lá no Livro dos Espíritos, comenta sobre isso também, né? Das pessoas que morrem violentamente mais cedo, né? Do homem de bem, né? Tem alguns textos que entram ali também. Era isso por hoje, então? Era isso, Pereira. Olha que bacana, né? O texto. Então, tá aí, meus amigos, minhas amigas, eles nos acompanham. Mais um texto aí para nossa reflexão, né? Para nosso estudo. Estudem. Estudem aqueles que estão assim, talvez nós pela primeira vez, aqueles que estão ainda começando, não conhecem bem a filosofia, a doutrina espírita. Busque uma instituição séria. Estude as obras básicas. Tem tantas obras, o que é Espiritismo, a Revista Espírita que estão estudando, o Livro dos Espíritos. Entre em estudos em grupos, para a gente ir conhecendo, vai conhecendo cada vez mais esta filosofia que nos ajuda na nossa evolução moral, né? Então aí, meus amigos, nessa tarde, só temos que agradecer por podermos estarmos aqui reunidos, estudando esta obra tão gratificante, tão grande. Nossa gratidão, primeiramente, como sempre, a Deus, que nos concede essas oportunidades. Jamais podemos esquecer de agradecer a Deus, a Jesus, pelo Evangelho, e por sua participação na codificação espírita, que nós sabemos e deixa bem claro que esta obra foi sob a sua supervisão. Jesus, que preferiu utilizar o nome de Espírito de verdade, mas é Jesus que colaborou, organizou o advento dessa filosofia tão rica. E assim, Kardec, o Hipólito de Leão de Lizard, a codificou, a organizou de uma maneira que possamos estudar. Na realidade, não foi criado por mim. Foi apenas organizado através de muito estudo, de muita pesquisa, de muitas comunicações. E assim deixou esta obra tão grandiosa. Obrigado a todos esses amigos da codificação. Obrigado e nosso agradecimento nesta tarde por nossos amigos espirituais que estão próximos conosco, nos intuindo, nos ajudando. E também a nossa saudação para todos aqueles que se aproximam nesses dias de estudo para adquirirem também o conhecimento. E muitos, mesmo no mundo espiritual, ainda desconhecem essa filosofia e aproveitam essas oportunidades para estudarem conosco. Saudamos esses amigos, pedimos que possamos juntos continuar estudando, observando e praticando os ensinamentos da filosofia, dessa doutrina cristã. Sim,
Nosso obrigado mais uma vez. E uma boa tarde a todos. Até a próxima. Até...